Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Leia o resto comigo. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado o Nazareno. Graças a Deus pela sua palavra. Oremos. Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra que acabamos de fazer. Eu peço que tu me ajudes a entregar a mensagem e meus irmãos a recebê-la de tal maneira que haja edificação para todos. E abre o nosso coração de tal maneira que essa mensagem do Natal entre na nossa vida e alegre o nosso coração, como alegrou o coração dos pastores naquela noite em que eles ouviram da boa notícia que o Salvador nascia em Belém. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu quero falar hoje sobre José o sonhador. Eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças... Calma, meu amor, isso é só uma citação, tá? Nós continuamos com aquelas 2. Que minhas 4 pequenas crianças vão viver um dia em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Com essas palavras, com esse discurso, proferido no Lincoln Memorial, no dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King entrou para a história. Esse é considerado o maior discurso do século XX nos Estados Unidos. E ele entrou para a história como o maior ativista pelos direitos humanos dos negros nos Estados Unidos no século XX. Pena que ele nunca soube disso. 40 anos depois, Barack Obama, o primeiro afro-americano, era eleito presidente dos Estados Unidos, já por 2 mandatos, já está no 2º mandato. Todo grande empreendimento, irmãos, começa com um sonho. Mas o que são os sonhos? Para os neurocientistas, os sonhos são o tráfico de informações sem sentido, desconexas, que mantém a saúde do cérebro. Imagina só, os sonhos são a saúde do cérebro, mas eles não têm nenhuma conexão, não têm nenhum sentido. O psicanalista Sigmund Freud entendia que os sonhos são nada mais, nada menos do que a realização de desejos secretos da pessoa humana. Um outro psicanalista, Carl Jung, dizia que os sonhos são uma forma de compensação dos desequilíbrios da alma humana. O fato é que, de um jeito ou de outro, gente, os sonhos estão presentes na nossa vida, na vida de todos nós. Olha só, quantas vezes, a gente quis contar um sonho engraçado, mas que a gente não lembrava depois que a gente acordou. Já aconteceu isso com você? A maioria dos sonhos desaparece logo depois que a gente acorda. Quantas vezes a gente ficou dias impactados com as imagens de um pesadelo, um sonho ruim? E aí a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou sonhar aquilo de novo quando eu dormir hoje? Não, já passou por isso? Eu não quero sonhar de novo. Sonhos podem ser perturbadores. Por exemplo, no livro de Jó diz no capítulo 7, ele diz assim: me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo.
Sonhos podem perturbar muito. Assim foi com o rei da Babilônia. O texto de Daniel capítulo 2 diz que no segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Sonhos podem perturbar. Outras vezes a gente fica com medo dos nossos próprios sonhos, porque alguns deles se concretizam na vida real. Eu encontrei para comentar com vocês esse texto que está em Juízes, capítulo 7. Era o seguinte: tinha uma batalha contra os midianitas. E o homem separado para liderar essa batalha era Gideão. Mas Gideão estava vivendo um momento de angústias, porque ele sabia que a batalha contra os midianitas era uma batalha muito forte. E ele saiu andando no meio do seu exército. E de repente ele viu o papo de 2 israelitas, um falando com o outro. Assim, mano, você não acredita, tive um sonho. Conta aí o que foi. Rapaz, sonhei com um pão de metro que vinha do céu, que nem um helicóptero da FAB, batia na tenda do chefão dos midianitas e deixava essa tenda de cabeça para baixo. Aí o outro israelita fala: amigo, isso é um sinal, isso é a peixeira de Gideão, Deus vai acabar com a raça deles através de Gideão. Aí o Gideão, que estava ouvindo o papo dos 2, ele estava ouvindo, então ele entendeu que aquele sonho que um estava contando por ele era um sinal de Deus. Aí reuniu todo mundo e falou: gente, olha aqui, o Senhor entregou os midianitas nas nossas mãos. E naquele mesmo dia, os midianitas foram vencidos. Confere essa história em Juízes capítulo 7. Quantos de nós tiveram revelações sobre como resolver um problema no mundo real através de um sonho? Gente, eu encontrei isso pesquisando, descobri que Descartes, por exemplo, numa viagem à Alemanha, teve uma visão, num sonho, ele viu um sistema matemático novo. Ele criou um sistema através de um sonho que ele teve. Kekulé propôs a fórmula hexagonal do benzeno, sonhando com uma cobra que mordia a própria cauda. Dmitri Mendeleev viu a tabela dos elementos periódicos num sonho. Quando ele acordou, ele escreveu. Isso acontece. E esse aspecto dos sonhos de impressionarem a nossa mente, as nossas emoções, quando nós acordamos, é que faz com que esse seja um dos meios pelos quais Deus se revela aos homens. Então, a Bíblia diz, em Números capítulo 12, Deus diz assim: ouvi agora as minhas palavras entre vós, a profeta, eu, o Senhor em visão a ele, me faço conhecer e falo com ele em sonhos. Então, agora vamos voltar para o nosso texto. Quem é José? Irmãos, José é um descendente de Davi, escolhido por Deus para casar-se com Maria, a mãe de Jesus. Mas antes de prosseguir, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu estava essa semana pensando o que eu ia trazer para vocês, porque eu falei assim: meu Deus, eu não tenho mais assunto para tratar, porque eu já falei de tudo aqui para vocês no Natal, né? Eu falei: meu Deus, esgotou-se. Eu falei: me mostra uma coisa que eu nunca vi. E aí, meus irmãos, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha percebido antes. É que José é um dos personagens mais esquecidos nas histórias de Natal. A gente vê os anjos, né? A gente vê os magos, a gente vê a manjedoura, mas a gente não ouve falar muito de José. Tudo que a gente sabe da vida de José é que ele é um sonhador. Olha, a vida de José todinha está contida em apenas 2 capítulos do Evangelho de Mateus. Em nenhum outro lugar mais se fala dele. Olha, a gente não sabe qual era a escolaridade de José, a gente não sabe se ele tinha ou não tinha alguma propriedade, se ele tinha feito alguma coisa importante lá no meio do seu povo. A gente não sabe nada, a gente só sabe que José teve 3 sonhos.
tudo que a gente sabe dele. 3 sonhos. Em cada sonho, há uma mensagem trazida por um anjo do Senhor. Em todos os sonhos, ele tem que realizar uma tarefa. E em cada sonho, o evangelista Mateus acrescenta a frase: isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Você já tinha percebido isso? 3 sonhos, 3 resoluções que ele tem que tomar, e após cada sonho, o que José faz é o cumprimento de uma profecia. Isso é notável. Eu nunca tinha percebido isso. Bom, qual é o primeiro sonho? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. O primeiro sonho é o sonho do Filho de Deus. Eu preguei aqui na semana passada, acho que retrasada, sobre esse problema da gravidez de Maria, quando eles ainda eram noivos. Então, eu já falei para vocês sobre isso. Em Mateus capítulo 1, verso 20, diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, que coisas? Da gravidez de Maria. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O primeiro sonho de José é uma explicação e uma tarefa. No sonho, Deus explica a gravidez de Maria e dá a ele a tarefa de proteger Maria de uma situação vexatória, que é a gravidez sem que eles tivessem tido relação antes. Deus revela no sonho que o filho de Maria é nascido do Espírito Santo e que a tarefa dele é cuidar de Maria. Por isso ele diz: não temas em receber Maria, tua mulher, como tua mulher. Agora, depois disso, o Evangelho de Mateus insere na narrativa a profecia de Isaías. Diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Olhe, 800 anos antes do sonho de José, 800 anos antes, Deus revelou a Isaías que um fato sobrenatural marcaria a vinda do Messias. Uma virgem ficaria grávida. Agora, no contexto original dessa profecia, que é em Isaías 7, a profecia é uma resposta de Deus à incredulidade de Acás, rei de Jerusalém. Deus queria salvar a cidade e o reino de Judá de uma invasão iminente dos sírios e dos samaritanos. E mandou Isaías levar uma mensagem para Acás. A mensagem era mais ou menos assim: olha, Acás, você não se preocupe. Essa gente da qual você morre de medo não existirá mais daqui a algum tempo. Olha, isso é tão certo que você pode pedir um sinal, pode pedir qualquer coisa, no céu, na terra, que eu vou te dar para você ficar tranquilo. A resposta de Acás, como nós já vimos recentemente, foi a seguinte: olha, eu não vou pedir sinal, imagina que eu vou tentar a Deus. Mas, gente, se Deus está falando para você pedir, isso não é tentação, é obediência. Aí Deus se ofendeu com isso. E falou assim: bom, já que você não pediu, eu vou dar um sinal. E Deus diz: a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. A virgem conceberá. Bom, aí Deus diz assim: quando esse menino chegar à idade e souber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes desse tempo, ó rei Acás, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. Isaías 7, 14 a 16. Agora presta atenção. No caso de Acás, a virgem era alguém da corte.
Era uma moça ligada ao rei Acais. Ele conhecia essa moça. Essa moça estava noiva, se casaria em breve e teria um filho a quem ela colocaria o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Por que essa profecia está aqui no sonho de José? Porque em ambas as situações, o medo é o ponto em comum. Acais tem medo de ver Jerusalém sendo invadida por Rezim e Peca, que são os reis de Damasco e Síria. José tem medo de receber Maria como esposa, porque ela está grávida sem que eles tenham tido relações. Para ambas as ameaças, a resposta de Deus é a mesma: Emanuel, Deus conosco. Tudo o que você precisa quando você enfrenta uma situação de risco, de perigo, de ameaça, é saber: Emanuel, Deus conosco. Irmãos, Deus está tão pronto a provar a presença dele e a provisão dele, que ele está disposto a mudar uma lei que ele mesmo criou. E é fazer uma virgem dar à luz sem ter tido relações com um homem. Acais recebeu o sinal, mas rejeitou o sinal de Deus. José não. José aceitou Maria e protegeu. A virgem de Acais teve um menino do jeito normal, teve relações com seu marido e gerou um filho, engravidou e colocou o nome de Emanuel. Maria, a virgem de José, não teve relações com ele, mas engravidou do Espírito Santo. E nessa situação, o sonho de José muda tudo. Nesse sonho, Deus tira o medo de José, tira o sentimento de traição, tira o direito de acusá-la de adultério e deixa com ele a tarefa de proteger a criança no ventre de Maria. José passa de um momento para o outro, antes do sonho, ele passa de um marido, de um noivo traído, a um esposo cuidadoso diante de um mistério, de um milagre, de um privilégio. José sabe que foi escolhido por Deus para um propósito muito especial. Esse é o primeiro sonho. O segundo sonho é o sonho do refúgio no Egito. Esse momento é um momento muito crucial na vida de Jesus, porque ele está cercado de inimigos ferozes que querem eliminá-lo, mesmo que ele ainda seja um bebê. Jesus não sabe falar uma palavra ainda, e ele já é um caso de, como é que fala assim, segurança nacional, segurança de Estado, já é um caso de segurança nacional. José, irmãos, não faz a menor ideia do que está ocorrendo no palácio em Jerusalém, depois que os magos chegaram lá com aquela conversa: cadê o rei? Que rei? O rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Herodes fica alarmado, chama os universitários: que história é essa? Esse povo está dizendo aí que é isso, que é isso? Aí eles dão a informação: está aqui nos profetas, que ele nasceria em Belém de Judá. Irmãos, nesse íntere, aí eles vão para a casa de José em Belém, e aí José recebe aquela turma, do nada, imagina só, um homem simples como José, de repente vem aquela turma toda lá, aquela comitiva: nós queremos adorar o menino. José está maravilhado com a visita dos magos, os presentes, ouro, incenso e mirra, a vizinhança comendo: você viu na casa de José? O cara está podendo, hein? O cara está lá. José não sabe que no palácio do rei existe um plano sinistro para matar o menino Jesus. Um grupo de soldados está pronto para executar aquela criança como se ela fosse um inimigo implacável. Agora, presta atenção, José não tem amigos na corte, ele não tem informantes, não tem parentes na casa do rei, não tem escribas e sacerdotes que lhe devam um favor, que pudesse lhe dar uma dica da batida do bope de Herodes. Ele não faz a menor ideia. Se Deus não agir agora, a criança será assassinada. Naquela noite, cansado dos afazeres, da recepção aos magos,
José vai dormir. É tudo que ele precisa fazer, irmão, dormir. O resto Deus faz. Mateus capítulo 2, verso 13. Tendo eles partido, eis que um anjo apareceu. Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Pronto. Nada como um sonho para colocar as coisas em equilíbrio. Porque, olha só, é tudo friamente calculado, né? O rei lá está com o bope preparado. Ele só precisa saber o endereço, porque ele não sabe o endereço. Só que ele está esperando o quê? Ele está esperando que os magos voltem para o palácio. Olha, rua Velho Campos 920. É questão de minutos. Só que os magos não voltam. Eles são advertidos para não voltar por outro caminho. Irmãos, é nesse ínterim que tem o sonho de José. É quando os magos vão embora, o rei está esperando ali, contando no relógio, quando eles vão voltar, que José tem o sonho. Dorme e sonha. Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Deus revela que ele tem que sair dali e rápido. Pode olhar aí o texto, irmãos. José, esse é o tipo do homem, esse é o cara, irmãos. Olha só, José nem espera o dia amanhecer, não. Ele levanta na hora, irmãos. Ele desperta do sonho, levanta, faz a mochila, acorda Maria, embrulha o menino para presente e pé na estrada. No meio, pode reparar aí, está vendo? No meio da noite, não está aí? Isso prova, irmãos, que José não esperou o dia amanhecer. Ele teve o sonho, recebeu a ordem e pé na estrada. Outro homem teria acordado e pensado assim: sou maluco? Estou precisando de férias, ir para o Egito. Irmão, José, não, ele entende as mensagens de Deus e segue à risca. As ordens são para fugir para o Egito. Mas por que o Egito, irmão? Olha só, presta atenção aqui comigo. Olha só. Por que o Egito? Gente, lá eles falam outra língua. José fala o aramaico. O Egito tem a língua deles, o egípcio. Eles adoram outros deuses. Eles comem uma comida diferente. Eles têm umas festas esquisitas. Eles cultuam os mortos. Ou seja, o Egito está muito longe de ser um lar de refúgio para os israelitas, para um israelita. Só que tinha uma profecia em Oséias que dizia assim: do Egito chamei o meu filho. Imagina se José vai discutir com ele. Está louco, vou nada. Por isso Deus sabia quem era José. Por isso que fala logo, era um homem justo, irmão. Ninguém sabe porquê, mas Deus sempre esconde grandes personagens da história do Egito. Não foi assim com Moisés? Gente, Moisés foi levado para a casa do rei, que estava mandando matar todos os meninos hebreus. Onde vai buscar refúgio? Na casa do rei. Quando os babilônios invadiram a Palestina e tomaram Jerusalém, houve um levante lá e eles tiveram que fugir. Para onde Jeremias vai? Para o Egito. Por isso Deus diz: do Egito chamei meu filho. Deus não poderia ter chamado Jesus do Egito se José não tivesse obedecido à ordem que ele recebeu do sonho, para que se cumprisse a Escritura. Irmãos, que marido, hein? Fala sério. Esse é o cara, esse é o homem que Maria precisava. Finalmente, o sonho da vida em Nazaré. Quero terminar com isso. José agora vive no Egito, irmãos. Nós não sabemos por quanto tempo esse exílio se deu. A gente não sabe, a Bíblia não registra. Mas só que José não tem a menor ideia do que estava acontecendo lá em Judá, principalmente em Jerusalém.
Talvez, isso é uma imaginação minha, talvez, irmão José tivesse pouco ou nenhum contato com os seus familiares. Porque José é um fugitivo do rei de Jerusalém. Não é difícil imaginar que, sendo enganado pelos magos e tomando aquela atitude hedionda de mandar matar os meninos de 2 anos para baixo, e sabendo que ele não conseguiu alcançar o menino, não é difícil imaginar que ele tivesse espiões por todo lugar. Eles são fugitivos do rei. E lá no Egito, tampouco eles podem saber o que está acontecendo em Jerusalém. Mas o plano de Deus é que Jesus seja chamado de Nazareno. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Porque olha só, o problema aqui, como é que a gente faz para tirar José do Egito para Nazaré? Olha só, isso não é uma operação fácil. Porque nada liga José a Nazaré. Nada. Ele não tem casa lá. Ele não tem amigos. Ele não tem familiares. Ele não tem emprego. Não tem nada que conecte Nazaré a José. Aí José, depois de um dia cansativo de trabalho, vai dormir. Que é o que ele gosta de fazer. Lá vai José para a torre de comunicação. Parece que quando ele dorme as coisas começam a acontecer. Mateus capítulo 12, verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então esse sonho muda tudo de novo. José pode levar Jesus e Maria de volta para a terra da promessa. José faz as malas para ir para a terra de Judá, mas a pergunta é: para onde? É claro, para o único lugar que eles tinham que ir, Belém. Eles têm que ir para lá, é lá que está a família. Ele tem amigos lá, tem trabalho, tem raiz, tem uma história lá. Só que Belém é perto demais de Jerusalém. E quem está no trono de Jerusalém é Antipas, é Arquelau, filho de Herodes Antipas. E Arquelau quer concluir o trabalho que seu pai deixou para trás: achar o rei dos judeus e matá-lo. Como resolver essa questão? Dormir. Vai para a cama. Torre de comunicação. Lá vem sonho de novo. E o sonho de José: siga para Galileia. Destino, Nazaré. Nazaré, irmãos, é uma cidade simples, na época povoada por gente simples, periferia. Ninguém vai procurar um rei na periferia. Esse foi o último sonho de José registrado na Bíblia. Nós não sabemos mais nada depois desse sonho. Ele desaparece da história. Mas a obediência a esse sonho fez cumprir-se a Escritura e será chamado o Nazareno. Olha só, irmãos, com esse sobrenome, Jesus é chamado várias vezes na Escritura. Olha só, os demônios chamam Jesus assim. Os demônios. Em Marcos capítulo 1, verso 24, os demônios dizem assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Jesus Nazareno. Os doentes. Quando clamavam por Jesus, dizia: já era Jesus o Nazareno. Então ele pôs-se a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O Nazareno está passando. Os anjos que anunciaram a ressurreição de Cristo diziam assim: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Veio de lugar onde o tinham posto.
Os discípulos, e gente, os discípulos a caminho de Emaús, lembra aquela história? Quando Jesus morreu e ressuscitou, eles estão indo embora. E aí Jesus aparece no meio dele, vocês estão falando o quê? O senhor não sabe? O senhor é o único que não sabe das novidades. Eles falando para Jesus, olha, copia a cena, os dois falando para Jesus. O senhor é o único que não sabe. E eles dizendo assim, a gente está falando das últimas. Ele perguntou quais? Ele falou, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus, de todo o povo. Foram dando a narrativa para Jesus, imagina só. Foi com esse título que Pilatos colocou aquela placa na Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas era também com esse nome que Pedro curava pessoas. Quando ele dizia, não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Que pensa. Agora, o mais interessante, irmãos, é Jesus mesmo usar esse título. Por isso que eu disse, é um sobrenome. Porque quando ele se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, você reparou como foi o diálogo? Ele disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Resposta de Paulo, quem és tu, Senhor? Aí Jesus tira a carteira de identidade. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Você tem noção da importância da obediência de José àquele sonho? E será chamado o Nazareno. Queria terminar com esse pensamento, o que é o Natal. O Natal é a história do nascimento de Jesus em Belém, que fugiu para o Egito e de lá foi para Nazaré por causa de um pai adotivo, que levou a sério os sonhos de Deus para a sua vida. Pergunta que você deve estar falando aí, pastor Edilson, tudo bem, legal, gostei e tal, mas o que eu tenho a ver com isso? Uma pergunta que deve estar na cabeça de vocês é a que eu tenho também. Deus ainda fala em sonhos? Não é essa a pergunta que você está fazendo aí? Será que Ele fala ainda em sonhos hoje? Bem, irmãos, Deus não precisa falar em sonhos, porque hoje nós temos a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nada é mais claro, mais verdadeiro e mais eterno do que a palavra de Deus. Agora, vai dizer para Deus que Ele não pode falar de alguma maneira? Tenta falar isso para Ele. Não, isso aqui só não pode. Pode, irmãos. Deus não tem impedimento algum para falar com qualquer um de nós, de qualquer maneira, inclusive de sonhos. Aí você pode falar, pastor Edilson, então o que eu faço? Vou lhe dar um conselho. Ore pelos seus sonhos. Já pensou nisso? Você já pensou em orar para que Deus dirija os seus sonhos? Você já pensou na possibilidade que existem certas coisas que nós só vamos perceber através de um sonho? Então, a gente não deve desprezar os sonhos, principalmente os que são guiados por Deus. Peça que Deus fale ao seu coração coisas que você não percebe. Mas é claro, tenha sempre o cuidado de confirmar o sonho com a palavra. Porque Deus nunca vai revelar uma coisa contrária à sua palavra. Mas se estiver batendo, não despreze. Peça para Deus guiar os seus sonhos. Porque foi por um sonho que uma profecia
de 800 anos antes se cumpriu e deu a Jesus um sobrenome, será chamado o Nazareno, porque um homem justo obedeceu e levou Jesus para Nazaré. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Irmãos, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal. Nós não vamos nos ver amanhã é dia 24, véspera de Natal. Muitos de nós estarão reunidos em família. Vamos trocar alguns presentes. Vamos ter uma refeição juntos. Mas não se esqueçam de que o Natal de Jesus não teve nada disso. Foi um tempo difícil para eles. Mas a pobreza de Cristo nos enriqueceu, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então amanhã, quando você estiver em família, glorifique o Senhor. Lembre que se somos ricos hoje, da graça, da salvação, é porque Ele se fez pobre por amor de nós. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Nós queremos.